Imagine sua vida se tornando um testemunho tão poderoso que as pessoas ao seu redor não conseguem deixar de perguntar: qual é o seu segredo? Há uma promessa nas Escrituras que pode transformar completamente o curso da sua vida. Descubra agora. Há uma promessa nas Escrituras que poucos realmente levam a sério, mas que pode transformar completamente o curso de uma vida. Tiago nos diz com clareza cristalina: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Imagine por um momento o peso desta verdade. O Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, está disposto a conceder sabedoria a todo aquele que simplesmente pedir. Quantos de nós acordamos cada manhã e, antes mesmo de verificar as mensagens ou planejar o dia, buscamos a face do Senhor pedindo sabedoria? Quantos reconhecemos nossa profunda necessidade de orientação divina para cada decisão, cada palavra, cada passo que damos? A sabedoria de Deus não é apenas conhecimento acumulado, meus queridos. Ela é a capacidade de enxergar a vida através dos olhos do Eterno, de discernir o certo do errado quando o mundo confunde as cores, de escolher o caminho estreito quando a multidão segue pela estrada larga. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que Deus usou poderosamente, costumava dizer que a sabedoria divina é o maior tesouro que um cristão pode possuir. Ele ensinava que sem ela, somos como navios sem bússola em meio à tempestade, como viajantes sem mapa em terra desconhecida. Spurgeon compreendia algo fundamental. A sabedoria não é opcional na vida cristã. Ela é essencial. É o oxigênio da alma, o pão diário do espírito, a luz que ilumina cada esquina obscura de nossa jornada. Quando você pede sabedoria a Deus todos os dias, algo extraordinário começa a acontecer em sua vida. Você não se torna perfeito da noite para o dia, mas suas escolhas começam a refletir o caráter de Cristo. Suas palavras passam a carregar peso e verdade. Seus relacionamentos se transformam porque você aprende a amar com a sabedoria que vem do alto. No trabalho, em casa, na igreja, nas ruas, sua presença começa a testemunhar de algo maior, de alguém maior. A Bíblia nos conta a história de Salomão, um jovem rei que poderia ter pedido riquezas, fama, poder ou longa vida. Mas ele escolheu pedir sabedoria. E Deus se agradou tanto desta petição que não apenas concedeu sabedoria sem medida, mas também acrescentou tudo o mais. Está registrado em 1 Reis. Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e larga inteligência. O que aconteceu depois? Sua vida tornou-se um testemunho vivo do poder de Deus. Reis e rainhas vinham de terras distantes apenas para ouvir a sabedoria que Deus havia depositado nele. Mas aqui está a verdade que precisamos abraçar. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus generoso que deseja derramar sabedoria sobre seus filhos. A diferença está em quantos de nós realmente pedem com fé, esperando receber. Tiago continua seu ensino dizendo: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aqui está o segredo: pedir com fé genuína, acreditando que Deus responderá. A sabedoria divina não é apenas para os momentos grandes e decisivos da vida. Ela é para cada instante, cada escolha aparentemente pequena que fazemos. É sabedoria para saber quando falar e quando calar. É discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo disfarçadas de oportunidades. É entendimento para educar os filhos no caminho em que devem andar. É prudência para administrar os recursos que Deus nos confiou. É graça para perdoar quando a carne clama por vingança. Honrar a Deus é inseparável da busca pela sabedoria. Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não pode honrar a Deus verdadeiramente sem buscar conhecê-lo mais profundamente. E quanto mais você o conhece, mais sábio você se torna. É um ciclo maravilhoso e virtuoso. Você ora pedindo sabedoria, Deus a concede, você usa essa sabedoria para honrá-lo ainda mais, e ele derrama ainda mais sabedoria sobre sua vida. Honrar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar em tudo. Significa reconhecer que sem ele nada podemos fazer. Significa buscar sua vontade antes de buscar nossos próprios desejos.
Quando você acorda e sua primeira oração é: Senhor, dá-me sabedoria para este dia, você está declarando sua dependência total dele. Você está dizendo: eu não confio em minha própria inteligência, eu preciso da tua orientação. E aqui está a promessa gloriosa. Quando você faz isso consistentemente, dia após dia, sua vida inevitavelmente se torna um testemunho. Não porque você está tentando impressionar alguém ou porque está buscando reconhecimento, mas simplesmente porque a sabedoria de Deus em você brilha como luz em meio às trevas deste mundo. As pessoas notarão algo diferente em você, sua paz em meio às tempestades, sua alegria mesmo nas dificuldades, sua integridade quando outros cedem à corrupção, sua fidelidade quando o mundo valoriza a conveniência. Jesus disse em Mateus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando sua vida é guiada pela sabedoria divina, ela naturalmente glorifica a Deus. Você não precisa usar um cartaz ou gritar nos telhados. Seu testemunho silencioso, suas escolhas sábias, sua conduta irrepreensível falarão mais alto que milhares de palavras. Pense nos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. O que os tornava tão impactantes não era apenas seu conhecimento teológico ou suas habilidades naturais. Era a sabedoria divina operando através deles. José no Egito, interpretando sonhos e administrando uma nação durante a fome. Daniel na Babilônia, mantendo-se fiel a Deus e sendo reconhecido até por reis pagãos como alguém em quem habitava o espírito dos deuses. Esther, usando sabedoria e coragem para salvar seu povo. Paulo, que embora fosse extremamente instruído, reconhecia que sua sabedoria vinha de Cristo. A sabedoria que Deus oferece não é a sabedoria deste mundo que envelhece e se torna obsoleta. Paulo escreveu aos Coríntios: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria divina é eterna, imutável, sempre relevante. Ela funciona em qualquer cultura, em qualquer época, em qualquer circunstância. É por isso que os provérbios escritos há milhares de anos ainda transformam vidas hoje. Quando você pede sabedoria todos os dias, você está construindo um fundamento sólido para a sua vida. Você está criando raízes profundas que o sustentarão quando as tempestades vierem. E elas virão, meus queridos, isso é garantido. Jesus nos alertou que neste mundo teríamos aflições, mas a pessoa sábia, aquela que construiu sua casa sobre a rocha, permanecerá firme quando os ventos soprarem e as chuvas caírem. Sua vida como testemunho não significa que você nunca enfrentará dificuldades ou nunca cometerá erros. Significa que, através de tudo, as pessoas verão como você reage, como você se levanta após cair, como você confia em Deus, mesmo quando não entende seus caminhos. Testemunho verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre transformação contínua. É sobre um coração que constantemente busca alinhar-se com a vontade de Deus. Hoje, neste exato momento, você pode começar esta jornada. Não precisa esperar até estar em uma situação desesperadora. Não precisa esperar até que sua vida esteja completamente desmoronada. Comece agora. Faça desta prática diária. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, peça sabedoria a Deus. Diga a Ele sinceramente: Senhor, eu não sei o que este dia trará, mas eu preciso da tua sabedoria. Guia-me, ensina-me, mostra-me teus caminhos. E então, ao longo do dia, honre a Deus em suas escolhas. Quando tiver que tomar uma decisão, pause e pergunte: o que a sabedoria divina me orientaria a fazer aqui? Quando alguém o ofender, busque a sabedoria do alto antes de reagir. Quando uma oportunidade surgir, peça discernimento para saber se ela vem de Deus. Quando precisar aconselhar alguém, ore por palavras sábias que edifiquem e não destruam. Se você tem sentido que sua vida espiritual precisa de mais profundidade, se deseja restaurar sua intimidade com Deus e mergulhar ainda mais fundo nesta jornada de sabedoria e transformação, temos um material especial que pode ajudá-lo. É o nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado
É um recurso que preparamos com muito carinho para apoiar sua caminhada de fé. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva em nosso canal para continuar recebendo ensinamentos que edificarão sua vida espiritual. Juntos, podemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A sabedoria de Deus opera de maneiras que muitas vezes desafiam nossa compreensão humana. Enquanto o mundo ensina que devemos confiar em nossa própria força, em nossa educação, em nossa experiência, as Escrituras nos mostram um caminho completamente diferente. Provérbios declara com autoridade: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos não é apenas uma frase bonita para bordados ou placas decorativas. É um estilo de vida radical. É acordar e, antes que seus pés toquem o chão, já estar em comunhão com o Pai Celestial. É tomar decisões financeiras consultando o Senhor. É escolher suas palavras pedindo sabedoria divina. É educar seus filhos segundo os princípios eternos, não segundo as modas passageiras deste mundo. É trabalhar como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Quando você vive dessa forma, algo sobrenatural acontece. As pessoas ao seu redor começam a perceber que há algo diferente em você. Não é arrogância ou superioridade, é uma paz que transcende o entendimento. É uma alegria que não depende das circunstâncias. É uma sabedoria que não pode ser explicada apenas por anos de vida ou diplomas nas paredes. É a própria presença de Deus manifestada através de uma vida que o honra diariamente. A Bíblia nos mostra que Deus honra aqueles que o honram. Está escrito em 1 Samuel: porque eu honrarei os que me honram, e os que me desprezam serão desmerecidos. Esta não é uma promessa de riqueza material garantida ou ausência de problemas. É algo muito mais profundo e valioso. É a promessa de que Deus estará com você, que Ele guiará seus passos, que sua vida produzirá frutos que permanecerão para a eternidade. Pense em José novamente. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão. Mas em cada situação, mesmo nas mais injustas e dolorosas, José manteve sua integridade. Ele honrou a Deus. E a Escritura repete várias vezes uma frase poderosa: o Senhor era com José. No momento certo, Deus o exaltou. Sua vida tornou-se um testemunho tão poderoso que até Faraó reconheceu. Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Sua vida pode se tornar esse mesmo tipo de testemunho. Não importa onde você está agora. Não importa quantos erros você cometeu no passado. Não importa quão distante você se sente de Deus neste momento. A porta da sabedoria divina está aberta para você. Tiago não disse: se algum de vocês que são perfeitos, ele disse: se algum de vocês tem falta de sabedoria. Todos nós temos falta. Todos nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. A sabedoria divina se manifesta de formas práticas e visíveis. Ela se revela na maneira como você trata seu cônjuge quando está cansado e irritado. Ela aparece quando você escolhe perdoar, em vez de guardar ressentimento. Ela brilha quando você é honesto em seus negócios, mesmo que isso signifique perder dinheiro. Ela se mostra quando você controla sua língua em vez de falar aquelas palavras que ferem e destroem. Tiago também nos ensina sobre a natureza da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Que descrição maravilhosa! Quando você pede sabedoria todos os dias, essas qualidades começam a se desenvolver em seu caráter. Você se torna mais puro em suas intenções, mais pacífico em suas relações, mais amável mesmo com aqueles que não merecem. O mundo oferece sua própria versão de sabedoria. É a sabedoria da vantagem pessoal, da manipulação, do cada um por si. É a sabedoria que diz para você pisar nos outros para subir, para esconder seus erros a todo custo, para buscar seus próprios interesses sem se importar com as consequências para os outros. Mas essa sabedoria terrena, como Tiago a chama, é cheia de inveja
e ambição egoísta. Onde há essas coisas, há confusão e toda espécie de males. A sabedoria divina, por outro lado, produz ordem, paz e retidão. Ela constrói em vez de destruir. Ela une em vez de dividir. Ela cura em vez de ferir. Quando sua vida é governada por essa sabedoria, você se torna um instrumento de paz, um canal de bênção, uma fonte de encorajamento para todos ao seu redor. Seu testemunho não precisa de propaganda. Ele simplesmente brilha, como a cidade edificada sobre um monte que não pode ser escondida. Honrar a Deus não é apenas sobre rituais religiosos ou comparecer aos cultos. Embora essas coisas sejam importantes, honrar a Deus é muito mais abrangente. É viver cada momento da sua vida consciente de que você está na presença do Altíssimo. É saber que não existe nada escondido aos olhos dele. É desejar agradá-lo mais do que agradar aos homens. É buscar sua aprovação acima de qualquer outra. Quando você honra a Deus em seu casamento, sendo fiel, amoroso e paciente, seu lar se torna um testemunho do amor de Cristo pela Igreja. Quando você honra a Deus em seu trabalho, fazendo tudo com excelência, como se estivesse trabalhando para o próprio Senhor, seus colegas notam. Quando você honra a Deus com suas finanças, sendo generoso, dizimista fiel e bom mordomo dos recursos que Ele confiou a você, Ele abre as janelas dos céus para abençoá-lo. O livro de Malaquias traz uma promessa extraordinária para aqueles que honram a Deus com seus bens. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus está dizendo, teste-me, prove-me, veja se eu não sou fiel em retribuir aqueles que me honram. Mas lembre-se, honrar a Deus com suas finanças não é uma fórmula mágica para enriquecer, é um ato de fé e obediência, é reconhecer que tudo o que você tem vem dele e pertence a ele. As bênçãos que ele promete não são sempre materiais. Às vezes são paz de espírito, sabedoria para administrar melhor o que você tem, relacionamentos restaurados, saúde, alegria, propósito. São bênçãos que o dinheiro não pode comprar. A sabedoria divina também se manifesta na forma como você enfrenta as adversidades. Todo ser humano passará por vales sombrios. Haverá momentos de perda, dor, decepção e tristeza. Mas a pessoa que busca a sabedoria de Deus diariamente enfrenta essas situações de maneira completamente diferente. Ela não desmorona na primeira tempestade. Ela não questiona o amor de Deus quando as coisas não saem como planejado. Ela se firma na rocha que é Cristo, confiando que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Jó é um dos exemplos mais poderosos dessa verdade. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde. Seus amigos o acusaram. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Mas em meio a tudo isso, Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Sua fé foi provada como ouro no fogo e, no final, Deus restaurou tudo em dobro. O testemunho de Jó continua impactando vidas milhares de anos depois. Sua vida também pode deixar um legado assim. Quando você busca a sabedoria de Deus todos os dias e vive para honrá-lo, você está escrevendo uma história que outros lerão, seus filhos verão, seus netos aprenderão. Pessoas que você nem conhece serão impactadas, porque uma vida vivida para a glória de Deus nunca é desperdiçada. Ela produz frutos que permanecem mesmo depois que você partir deste mundo. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses palavras que deveriam estar gravadas no coração de cada cristão. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Observe que Paulo não disse que deveríamos ser perfeitos, mas irrepreensíveis, não sem falhas, mas sinceros, não imunes a erros, mas inculpáveis em nossas intenções e esforços. Quando falamos em resplandecer como astros no mundo, estamos falando de algo que vai muito além de aparências externas ou performances religiosas. Estamos falando de uma transformação genuína que começa no interior e se manifesta em cada área da vida.
É como aquela lâmpada que não pode ficar escondida debaixo do alqueire. A luz da sabedoria divina em você simplesmente brilha e as pessoas ao redor não conseguem deixar de notar. Mas aqui está uma verdade que precisa ser dita com clareza. Esse brilho, esse testemunho, não vem de esforço humano. Não é você tentando impressionar os outros ou forçando uma imagem de perfeição. É o resultado natural de uma vida que diariamente se rende a Deus, que busca sua face, que pede sua sabedoria. É como a lua que não tem luz própria, mas reflete perfeitamente a luz do sol. Você reflete a glória de Deus quando permanece conectado a Ele. Jesus disse aos seus discípulos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Esta é a chave para uma vida de testemunho poderoso. Não é fazer mais, é permanecer mais. Não é ativismo religioso, é intimidade com o Pai. Quando você permanece em Cristo, buscando sabedoria dele todos os dias, o fruto surge naturalmente. E que frutos são esses? Paulo os descreve magnificamente em Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Estes são os frutos do Espírito e eles são impossíveis de produzir por esforço próprio. Eles são resultados de uma vida conectada à videira verdadeira, regada pela sabedoria divina, nutrida pela palavra de Deus. Pense em como cada um desses frutos se manifesta na vida prática. O amor que não é egoísta, mas busca o bem do outro. A alegria que permanece mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A paz que acalma seu coração quando o mundo ao redor está em caos. A paciência para esperar o tempo de Deus sem desespero. A bondade que vê oportunidades de servir onde outros veem apenas inconveniência. Quando esses frutos estão presentes em sua vida, você não precisa anunciar que é cristão. As pessoas simplesmente sabem. Há algo diferente em você. Uma paz inexplicável, uma alegria contagiante, um amor que não faz sentido aos padrões mundanos. Isso é testemunho verdadeiro. Isso é o que faz as pessoas perguntarem: qual é o seu segredo? Por que você é diferente? E quando essa pergunta vier, e ela virá, você estará pronto para responder. Como Pedro nos instrui, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Sua vida será a ponte que conduzirá outros a conhecerem o mesmo Deus que transformou você. Seu testemunho silencioso abrirá portas para o testemunho verbal. A sabedoria de Deus também nos ensina quando falar e quando calar. Eclesiastes nos lembra que há tempo para tudo. Tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Quantas palavras desnecessárias são ditas por falta de sabedoria? Quantos relacionamentos são destruídos por línguas descontroladas? Quantas oportunidades de testemunhar são perdidas porque falamos de mais ou de menos? Provérbios está repleto de ensinamentos sobre o uso sábio das palavras. A morte e a vida estão no poder da língua. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cada um desses provérbios é um tesouro de sabedoria prática que pode transformar seus relacionamentos e fortalecer seu testemunho. Imagine um lar onde as palavras são escolhidas com sabedoria, onde o marido fala com amor e respeito à esposa, onde a esposa responde com graça e mansidão, onde os pais corrigem os filhos com firmeza, mas sem ira, onde cada membro da família usa suas palavras para edificar, encorajar e abençoar. Esse lar se torna um pedacinho do céu na terra, um testemunho vivo do poder transformador de Deus. O mesmo se aplica ao ambiente de trabalho. Quando você é aquela pessoa que não participa das fofocas, que não reclama constantemente, que não fala mal do chefe pelas costas, que usa suas palavras para encorajar e não para destruir, você se destaca. Seu testemunho brilha em meio à escuridão. E as pessoas notam. Elas podem não dizer nada, mas elas notam. A sabedoria divina também se manifesta em discernimento espiritual. Vivemos em dias onde há muita confusão, muitos falsos ensinos, muitas vozes competindo pela nossa atenção. Jesus nos alertou:
Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Como podemos discernir o verdadeiro do falso? Através da sabedoria que vem de Deus e do conhecimento profundo de sua palavra. João nos ensina: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Essa capacidade de provar, de testar, de discernir, não vem da nossa inteligência natural. Ela vem da sabedoria espiritual que recebemos quando buscamos a Deus diariamente, quando estudamos sua palavra, quando nos enchemos do Espírito Santo. Uma vida guiada pela sabedoria divina é uma vida protegida de muitos enganos e armadilhas. Você não é facilmente levado por todo vento de doutrina. Você não cai em modismos espirituais que prometem atalhos para a santidade. Você reconhece a voz do bom pastor e não segue a voz de estranhos. Essa firmeza, essa estabilidade espiritual, é em si um testemunho poderoso em uma geração volúvel e inconstante. A sabedoria de Deus também nos capacita a lidar com o sucesso de maneira correta. O sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso, talvez até mais. Quantas pessoas se afastaram de Deus depois que alcançaram prosperidade? Quantos esqueceram de onde vieram e quem os trouxe até ali? Deuteronômio nos adverte: guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos. Quando você busca a sabedoria de Deus todos os dias, ela te mantém humilde mesmo no sucesso. Ela te lembra de que tudo o que você tem e tudo o que você é vem dele. Ela te impede de se envaidecer, de se tornar arrogante, de pensar que você conseguiu tudo por suas próprias forças. E essa humildade genuína é magnetizante. As pessoas são atraídas para alguém que é bem-sucedido, mas permanece humilde, que é talentoso, mas dá glória a Deus. Há também sabedoria necessária para o modo como tratamos aqueles que são diferentes de nós. Vivemos em um mundo cada vez mais polarizado, onde as pessoas são rápidas em julgar e lentas em amar. Mas Jesus nos deixou um mandamento claro: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é amar apenas aqueles que concordam conosco, aqueles que pensam como nós, aqueles que são fáceis de amar. É amar inclusive aqueles que nos perseguem, que nos maltratam, que nos rejeitam. Esse tipo de amor só é possível através da sabedoria divina. Nossa natureza carnal quer retaliar, quer vingança, quer justiça imediata. Mas a sabedoria que vem do alto nos ensina a entregar a vingança ao Senhor, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, a orar por aqueles que nos perseguem. E quando fazemos isso, quando amamos o que parece não ser amável, nosso testemunho se torna irresistível. Jesus contou a parábola do bom samaritano justamente para ilustrar esse princípio. Enquanto o sacerdote e o levita passaram de largo, o samaritano, considerado impuro pelos judeus, foi quem demonstrou misericórdia. Ele não perguntou sobre a religião do homem ferido, sua etnia, suas opiniões políticas. Ele simplesmente viu uma necessidade e agiu com compaixão. Essa é a sabedoria prática que transforma vidas e comunidades. Quando você vive assim, honrando a Deus em cada interação, buscando sua sabedoria para cada decisão, sua vida se torna uma carta viva, conhecida e lida por todos os homens. Paulo usou essa metáfora ao escrever aos Coríntios: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que responsabilidade maravilhosa e, ao mesmo tempo, assustadora. As pessoas estão lendo sua vida, o que elas estão aprendendo sobre Deus através de você. A verdade é que sua vida está pregando um sermão todos os dias, quer você queira ou não. A questão não é se você está testemunhando, mas qual mensagem seu testemunho está transmitindo. Está apontando as pessoas para Cristo ou para longe dele? Está revelando a bondade de Deus ou distorcendo sua imagem? Está atraindo outros ao reino ou servindo de pedra de tropeço? Essas são perguntas que todo cristão deveria fazer a si mesmo regularmente. A busca diária por sabedoria não é um ritual vazio ou uma obrigação religiosa pesada. É uma conversa íntima com o Pai que te ama e deseja o melhor para você. É reconhecer a cada manhã
que você não tem todas as respostas, que precisa de orientação divina, que sem Ele nada pode fazer. E há uma beleza profunda nessa dependência. Ela nos mantém humildes, abertos, moldáveis nas mãos do oleiro. Isaías registra uma promessa maravilhosa do Senhor. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Que garantia extraordinária! O Deus que criou o universo, que sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra, está comprometido a te instruir, a te ensinar, a te aconselhar. Tudo o que Ele pede em troca é que você busque, que peça, que se disponha a ouvir e obedecer. O problema para muitos de nós é que queremos a sabedoria de Deus, mas não queremos mudar nossos caminhos. Queremos seus conselhos, mas apenas quando eles concordam com o que já decidimos fazer. Queremos sua orientação, mas mantemos nossas próprias agendas. Isso não funciona. Tiago nos alerta sobre o homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Esse homem não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. A sabedoria divina requer rendição completa. É dizer como Samuel disse ainda menino: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. É estar disposto a mudar de direção quando Deus mostra um caminho diferente do que você havia planejado. É ter coragem de abandonar o que é confortável e familiar quando Ele chama você para algo novo. É confiar mesmo quando não entende, obedecer mesmo quando não faz sentido aos olhos naturais. Abraão é o exemplo supremo dessa fé obediente. Deus lhe disse para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai, para uma terra que ele lhe mostraria. E Abraão foi, sem saber exatamente para onde estava indo. Mais tarde, Deus pediu algo ainda mais difícil, que oferecesse seu filho Isaque. Abraão obedeceu confiando que Deus sabia o que estava fazendo. E sua fé, sua obediência, sua confiança absoluta na sabedoria de Deus o tornaram o pai da fé, um testemunho para todas as gerações. Sua disposição de obedecer à sabedoria de Deus, mesmo quando ela contradiz sua lógica humana, é uma das formas mais poderosas de testemunho. Vivemos em uma época onde as pessoas fazem apenas o que parece certo aos próprios olhos, onde cada um segue seus próprios desejos, sem considerar princípios absolutos. Quando você vive segundo a sabedoria divina, submetendo suas vontades à vontade de Deus, você se destaca radicalmente. Há poder transformador em uma vida de obediência. Quando você escolhe perdoar mesmo tendo todo o direito de guardar rancor, isso é testemunho. Quando você mantém sua integridade mesmo quando poderia lucrar com a desonestidade, isso é testemunho. Quando você permanece fiel ao seu cônjuge em uma cultura que celebra a infidelidade, isso é testemunho. Quando você generosamente ajuda alguém que nunca poderá retribuir, isso é testemunho. Jesus nos ensinou: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. O fruto que você produz não é para sua própria glória, mas para glorificar o Pai. Quando as pessoas veem o fruto em sua vida, o amor, a paz, a alegria, a integridade, elas não devem pensar que pessoa maravilhosa, mas sim que Deus maravilhoso ela serve. Esse é o testemunho que realmente importa. A sabedoria divina também nos ensina a administrar bem as estações da vida. Há estações de abundância e estações de escassez. Há tempos de alegria e tempos de luto. Há momentos de vitória e momentos de derrota aparente. A pessoa sábia não se desespera na escassez, nem se esquece de Deus na abundância. Ela permanece firme, confiante de que Deus está no controle de todas as estações. José experimentou isso de forma dramática, da posição de filho amado para a cisterna, da cisterna para a escravidão, da escravidão para a casa de Potifar, da casa de Potifar para a prisão, da prisão para o palácio. Em cada transição, em cada estação, José manteve sua integridade e sua fé em Deus. E no final, ele pôde dizer aos seus irmãos: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que testemunho de fé e sabedoria! Sua jornada pode não ser tão dramática quanto a de José, mas certamente terá suas próprias provações e transições. A questão é, como você responderá? Quando a doença vier, quando a perda acontecer, quando a decepção bater à porta, sua fé permanecerá firme? Seu testemunho continuará brilhando?
É nesses momentos difíceis que o mundo realmente vê se nossa fé é genuína ou apenas uma fachada. Jó, em meio a um sofrimento inimaginável, declarou: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Essa não é a fala de alguém que serve a Deus apenas pelos benefícios. É a declaração de alguém que conhece o caráter de Deus, que confia em sua sabedoria, mesmo quando não compreende seus métodos. E esse tipo de fé inabalável é um testemunho que atravessa séculos e continua impactando vidas até hoje. Honrar a Deus nas pequenas coisas prepara você para honrá-lo nas grandes. Jesus ensinou: "Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito." Não despreze os dias das coisas pequenas. Cada ato de obediência, cada escolha sábia, cada momento em que você coloca os interesses de Deus acima dos seus, está construindo um fundamento sólido. E quando vier o teste maior, você estará preparado. Daniel foi fiel em orar 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Essa fidelidade não começou quando o decreto foi assinado. Ela foi cultivada ao longo de anos de disciplina diária. A Escritura diz que ele tinha costume de orar. Era um hábito, uma prática consistente. E quando chegou o momento crítico, ele não hesitou. Seu testemunho de fidelidade impressionou até o rei Dário. Você está construindo hábitos de fidelidade? Está cultivando consistência em sua vida de oração, em seu estudo da palavra, em sua obediência aos mandamentos de Deus? Ou você é inconstante, ora hoje e esquece amanhã, busca a Deus na crise, mas o ignora quando as coisas vão bem? A sabedoria nos ensina que a constância é fundamental. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, nos exorta Paulo. O testemunho mais poderoso não vem de palavras eloquentes ou argumentos convincentes, embora essas coisas tenham seu lugar. O testemunho mais poderoso vem de uma vida transformada. Quando as pessoas que te conheciam antes de você entregar sua vida a Cristo veem a mudança em você, quando elas notam que você não é mais a mesma pessoa, isso fala mais alto que 1000 sermões. O endemoninhado gadareno, depois de ser liberto por Jesus, queria ir com ele. Mas Jesus lhe disse: "Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti." Aquele homem voltou para sua região e começou a pregar. E quando Jesus retornou àquele lugar, multidões o esperavam. Por quê? Porque viram a transformação na vida daquele homem. Seu testemunho preparou o terreno. Você foi transformado por Jesus? Então você tem um testemunho. Não importa se você não tem diploma de seminário ou se não sabe citar versículos de cor. Você conhece o que Deus fez em sua vida. Você sabe de onde Ele te tirou e onde Ele te colocou. Você experimentou sua graça, seu perdão, seu amor. E isso é suficiente para testemunhar. Quando você compartilha sua história com humildade e autenticidade, vidas são tocadas. Mas lembre-se sempre, o testemunho verbal precisa ser respaldado pelo testemunho de vida. De nada adianta falar de Jesus se suas ações negam aquilo que seus lábios professam. Paulo escreveu a Timóteo: "Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza." Sua vida toda precisa estar alinhada com sua confissão de fé. Que o Senhor abençoe sua vida ricamente à medida que você busca sua sabedoria todos os dias. Lembre-se, sua vida pode se tornar um testemunho poderoso quando você honra a Deus em tudo. Cada manhã é uma nova oportunidade de pedir sabedoria ao Pai Celestial, que dá generosamente a todos. Ele está esperando para guiá-lo, instruí-lo e transformá-lo. Se esta mensagem tocou seu coração e você deseja aprofundar sua intimidade com Deus, não deixe de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Agradeço profundamente por você ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que a paz do Senhor esteja com você. Amém.